Boa tarde! Estamos aqui de volta com o Saco de Gatos, conversando com o Maurício Monteiro sobre o livro que a gente publicou dele, que é uma biografia do Souza Lima, o grande maestro e pianista e agitador cultural Souza Lima. É um livro que a Alameda publicou agora, faz pouco tempo. Essa é a capa do livro, adoro esse livro, acho super legal. E nós vamos ter uma conversa agora com o Maurício, que já está a postos para a gente poder começar. Eu volto, então, daqui a pouco, depois da vinheta. É um prazer ter todo mundo aqui com a gente no Saco de Gatos. Então, estamos aqui nessa tarde com o Saco de Gatos, com Maurício Monteiro, autor do Souza Lima, esse grande pianista e maestro, livro biográfico que a editora publicou faz pouquíssimo tempo, e que eu vou conversar hoje com o autor, o Maurício, sobre o Souza Lima. Maurício, primeiro queria falar duas coisas. Estou aqui estreando minha canequinha nova, de gato, por causa das lives. E falar que quando eu era pequena, estudei piano num conservatório que chamava Conservatório Souza Lima. Então, quando o livro chegou na Alameda, essas recordações vieram, todas de infância, das tardes, aprendendo a tocar piano no Conservatório Souza Lima. Mas, Maurício, como começou a sua pesquisa sobre o Souza Lima? E o que te levou a escrever uma biografia? Pois é, eu sou amigo de um luthier em São Paulo, né, que é o Roberto Rous. E um dia na casa dele eu fui levar meu violoncelo para ele dar uma olhada, restaurar. E ele me falou, olha, tem um pianista que precisa escrever sobre ele. Eu conheci o filho dele. Bom, enfim, o Roberto me levou até a casa do Antônio, o Toninho, lá em Piracicaba. Aí conversei com o Toninho, falei, eu tenho interesse, eu queria escrever sobre o seu pai. Aí ele falou, claro, seria uma honra para a gente, meu pai precisa disso, reativar até a biografia dele. Aí ele me deu 2 pilhas enormes de documento. Levei para São Paulo, eu morava lá em São Paulo, aí comecei a folhear e vi quanta coisa interessante. E pensei, mas Souza Lima, além de dar nome às coisas, porque tem um monte de nome de Souza Lima aí em São Paulo, Souza Lima era um pianista virtuoso e merecia, no mínimo, uma bela de uma biografia. Aí eu sentei em casa, dei a pandemia, escrevi durante a pandemia, que eu escrevo vários livros ao mesmo tempo, né? Não é exatamente um trabalho acadêmico, é uma biografia mesmo, mas tem um rigor na escrita, uma procura de fontes, muitos documentos que deixa o livro bem embasado, não é mesmo? Eu tenho essa preocupação que eu aprendi na academia, né? Claro, você tem toda a razão. E aí eu pensei, bom, eu tenho aqui um moto perpétuo do próprio Souza Lima, uma autobiografia, mas ele mesmo fala, essa autobiografia, ela é poética. Eu falei, eu não vou publicar mais poesias. Eu já publiquei 2 livros de poesias. Eu acho que é melhor publicar um livro um pouco mais sério, até para chamar a atenção do Souza Lima mesmo, as pessoas perceberem que ele não é somente o titular nem de conservatório, nem de transportadora, nem de nada. Ele foi muito importante para a música em São Paulo e no Brasil, por causa das obras que ele escreveu e da Semana de Arte Moderna. Qual a participação dele na Semana de Arte Moderna, para esclarecer, porque ele é uma figura conhecida, porém ainda com... Ele é conhecido, mas faz tempo que as pessoas não falam do Souza Lima, né? E mesmo no meio musical, não é a biografia dele não é algo explícito, assim, que todo mundo sabe e tal. Conta pra gente a participação dele, primeiramente, no modernismo, né? Aí, principalmente aqui em São Paulo.
Ele não participou efetivamente da Semana de Arte Moderna, porque ele foi para Paris. Ele estava mais interessado na música obviamente, aprender a tocar e tocar com mais virtuosidade. Ele frequentou a Vila Quiриal por muitas vezes, muitas vezes. Mário de Andrade era amicíssimo dele, por exemplo. Eles tinham essa afinidade musical, né? Ele e o Mário. O Mário também gostava de tocar, o Mário também tinha essa gosto pela música e pelo piano, principalmente, né? Claro, claro. Ele não não participou efetivamente da Semana de Arte Moderna, mas mesmo de Paris, ele mandava as impressões dele da vida musical. E Mário de Andrade ia e depois republicava em São Paulo todos os apontamentos do Souza Lima em Paris. Claro, Mário de Andrade só rasgava elogios e elogios ao Souza Lima. Ele, ao mesmo tempo, ele é fantástico, porque tem uma carta que a gente acha, que a gente tem quase certeza, na verdade, que é do próprio Mário, mas ele assina como G. Delage, um autor certamente parisiense, mas é o próprio Mário. E nessa carta, por exemplo, ele destrói alguns compositores, inclusive John Cage e Kubelik, um instrumentista, para enaltecer o Souza Lima. Ah, que interessante. Tem um livro que a gente publicou faz muitos anos aqui na Alameda, que é o livro do professor Tadeu Chiarelli, que foi diretor do MAN, da Pinacoteca e tal. E é um livro que chama O Modernismo que Veio Depois, em que ele analisa de que maneira os modernistas que foram para Paris encontram uma vanguarda já em refluxo, uma vanguarda que já sofre ali os efeitos, né, do pós-Primeira Guerra, da Primeira Guerra, enfim, que encontra uma Europa devastada, sofrendo os efeitos, né, dessa Primeira Guerra Mundial, um pouco deprimido. Ou seja, uma vanguarda que já não é mais a vanguarda da vanguarda, como bem no começo do século XX, mas uma vanguarda deprimida, procurando novos caminhos. Você acha que o Souza Lima chega quando? Como foi a vida dele, que você mostra muito bem no livro, na Europa, nesse momento nesse momento modernista? Tem até um capítulo, um brasileiro em Paris, que é muito interessante. Pois é, o Souza Lima, eu acho que ele tinha que agradar o público de São Paulo, que era um público que é o público ainda no início do século XX, é um público que ainda está trabalhando e vivenciando e adorando a Belle Époque. Ou seja, a Belle Époque é um termo que eu usei para dizer de uma música romântica. Então, Souza Lima tinha que fazer obras que agradassem esse público. Então, era o tonalismo, eu não tenho dúvida disso. Mas ele frequentou o ateliê da Tarsila, isso em Paris, conheceu John Cage, teve desavenças com alguns modernistas, porque, como você disse, a vanguarda da vanguarda vai até mais ou menos 1920. E eu acho que essa vanguarda estava tentando uma válvula de escape, porque eles tinham feito tudo em tão pouco tempo, mudou tudo. E nesse sentido, Souza Lima absorveu tudo isso. Eu até coloco no livro um exemplo de um concerto para piano do Souza Lima, que é cheio de cadências, de dissonâncias, cadências fora de ordem, bem longe da música tonal. Eu acho que tem muito mais a ver com uma mistura de John Cage com um pós-romântico. Legal. Certamente, essa música foi tocada uma ou duas vezes em São Paulo, porque ela é muito dissonante e não agradava o público da Belle Époque, né? Tem essa coisa toda. Agora, Souza Lima, ele utilizou muito da cartilha do Mário de Andrade.
Então, eu não ia fazer uma música de vanguarda, e muito menos a vanguarda da vanguarda. Primeiro, porque ele tocava a música romântica. E depois, ele, com essa amizade com o Mário de Andrade, ele absorveu muito dos nacionalismos que a Semana de Arte Moderna procurava. Então, tem música sertaneja, tem música sertaneja no sentido mais Tem uma musical, né? influência brasileira, né, na música dele também. Claro, claro, música indígena, música sertaneja, a música fora dos centros urbanos. Isso tudo influenciou na escrita musical do Souza Lima. Mas como instrumentista, ele tocava mais os compositores românticos do que os compositores de vanguarda. E como compositor, ele escreveu muita peça baseada nas Semanas de Arte Moderna e escreveu muito minimamente, né, a música de vanguarda. E Maurício, conta um pouco, né, para quem está assistindo, como eram os jantares na Vila Quirial, do Freitas Vale. Tem um livro da Márcia Camargos muito legal também, que fala sobre a Vila Quirial. Não foi publicado pela Alameda, mas é um livro ótimo, e que conta um pouco, e justamente acho que você falou uma palavra muito legal para caracterizar essa geração do Souza Lima e frequentadora da Vila Quirial, que é essa geração Belle Époque, né, que era uma cidade que vivia ainda nesse momento da Belle Époque. Conta um pouco, né, desse momento na Vila Quirial antes dele ir para Paris. A Vila Quirial era fantástico, né? Porque ali que aconteciam todas as intelectualidades, ali que o pessoal da Semana de Arte Moderna, pintores, poetas, artistas, frequentavam. E tinha sempre, né? A Márcia Camargo, para mim, foi fundamental, inclusive. Inclusive, a Márcia relata os jantares, os almoços de domingo, onde ficava sempre a cargo de um grupo de instrumentistas para brilhantar esses jantares na vila. O Souza Lima foi, obviamente, a Paris com essa influência do Freitas Vale. Ele adorava o Souza Lima, né? Acho que todo mundo gostava do Souza Lima, porque, além de virtuoso, ele era um gentleman. Eu lembro de algo dele, quando ele era ainda criança, eu lembro que ele morava em São Paulo, logo no início para adolescente dele, de um vizinho que ele tinha perto da casa dele, Rua Tabatinguera, e ele fala que esse vizinho saía com os filhos, eram todos negros, mas saía com os filhos fantasiados de índios e tocando zabumba. É o Brasil. O Brasil, é a Vila Quirial, ao mesmo tempo, a Semana de Arte Moderna. Então, Souza Lima era um compositor e um instrumentista assíduo na Vila Quirial. E era um compositor que se revelou um pouco mais tarde, depois que voltou de Paris, e um compositor que conheceu bastante das vanguardas francesas. Eu te falei, ele teve uma desavença, né, uma rusga com Jean Cocteau, e que Jean Cocteau criticava os métodos de tocar do Souza Lima, e Souza Lima deu uma resposta para ele, falou: olha, mas o que eu estou tocando aqui não é o que o John Cage faz, e John Cage do lado dele. Eu estou tocando aqui uma música romântica ou pós-romântica. Então, o contato de Souza Lima, depois da Vila Quirial, depois da Semana de Arte Moderna, e no momento em que o Brasil efervesce com essas novidades, o contato dele com os artistas franceses, ele foi uma espécie de embaixador cultural dos brasileiros em Paris. Todos os brasileiros, inclusive Villa-Lobos, que iam para Paris, eram recebidos por Souza Lima, porque Souza Lima tinha um contato, tinha uma gama de amigos muito mais expansiva, muito mais
ativa naquele momento histórico em Paris. Que interessante. E você fala aqui depois, tem um capítulo, né, que é Estética entre o Nacionalismo e a Vanguarda, em que você vai falar da obra em si do Souza Lima, né, enfim, que oscila e que incorpora essas duas ideias, o modernismo e o nacionalismo. E ele teve uma vida muito longa, né? Uma vida própria muito longa, então ele conseguiu passar por, enfim, viveu o século XX quase todo, não é mesmo? Exatamente. E o que você acha que é um legado do Souza Lima para os músicos paulistas e brasileiros? Muito mais do que a estética, eu penso, na verdade, porque dentre os documentos que eu peguei dele na casa do Toninho, em Piracicaba, eu vi que o Souza Lima era um musicólogo, ele era um educador, além de compositor e de servir como espelho dos grandes pianistas e músicos em São Paulo. Ele criou a Orquestra Sinfônica Municipal e a Sinfônica Estadual, a OSESP. Então, ele tinha contato com todos os instrumentistas que estavam ali. E certamente ele era a base, ele era aquilo que os instrumentistas olhavam e diziam: eu quero ser como ele, porque ele era virtuoso. Então, acho que mais do que a estética, ele enfrentou discussões políticas para que a orquestra, para manter os músicos tanto em uma quanto em outra. Ele brigou pela orquestra, ele brigou pela a participação de todos os músicos em duas orquestras. Então, ele foi ativamente importante dentro da vida musical de São Paulo. E eu acho que essa é a maior contribuição de São Paulo. É claro, a gente não vai esquecer a estética, mas ele ficava nessa. É como eu chamei esse capítulo que você disse, entre a modernidade e o nacionalismo, entre a vanguarda e a brasilidade. Ele ficava entre as duas. Ele não ia trazer John Cage, tem um compositor que eu cito no livro, que eu fiz questão, que é muito pouco conhecido, mas que antecipou John Cage em 30, 40 anos, um pouco mais ou menos. Ele é sueco e se naturalizou depois russo. Ele se filiou ao Partido Comunista e foi para a Rússia. Erwin Schulhoff, que ele é tcheco. Então, ele não tocava como esses vanguardistas, nem como Schulhoff e muito menos como John Cage. Ele tocava como um instrumentista que fazia música para cinema, que ele tocava em filme mudo, o que é muito importante isso, e como um fruto da Vila Quirial e das Semanas de Arte Moderna, dos intelectuais das Semanas de Arte Moderna. Quais foram para você, que você achou, os desafios de fazer uma biografia dele particularmente? Uma biografia que já é um gênero, né? Tem suas particularidades, especificidades, e a biografia dele em particular, né? Do Souza Lima. O que você acha que foi um desafio? Bom, não foi fácil, né? Porque eu cito isso aí nesse livro, eu peguei o moto perpétuo dele, o livro dele, que ele deve ter escrito em casa e foi de uma maneira realmente muito poética. Mas ele cita, tal dia eu tive em tal lugar e tal jornal me fez a entrevista. Eu queria saber que dia, que lugar, quem estava com ele e que jornal fez a entrevista. Então, eu pesquisei muito no Mercure de France, pesquisei muito nos jornais de São Paulo, da primeira metade do século XX, e pesquisei muitos arquivos que pudessem me dar informação que ele citava no próprio livro dele. Ele escreveu o que ele é, e eu escrevi o que eu penso dele, mais ou menos. Talvez seja por aí, porque é uma biografia
é quase que um vespeiro, né? Você mexe muito na vida pessoal daquele que você está tentando descrever. Então, não é fácil. Foi a primeira biografia que eu escrevi. Não foi nada fácil. Eu tinha o moto perpétuo, todos os documentos e a ânsia de tentar mostrar, demonstrar, provar que ele esteve em tal lugar, ele realmente conversou, ele falou. Então, fui procurar nos jornais tudo isso para tentar dar uma amarrada nessa coxa de retalhos. E parece que funcionou, pelo menos por enquanto. Alô, meu, eu não ouço mais. Eu não ouço. Desculpa, eu esqueci de apertar aqui. Vamos chamar o pessoal para os lançamentos, porque vai ter um lançamento aqui em São Paulo no dia 20, na própria livraria da Alameda, e outro em Ouro Preto no dia 6, naquela linda livraria Outras Palavras, não é mesmo? Exatamente. Eu adoro aquela livraria de Ouro Preto. Você é de lá, não é? Estou aqui agora. Em Ouro Preto. Sotaque maravilhoso, adoro o sotaque de Minas. Não tem jeito, né? Eu morei 32 anos em São Paulo e eu não perdi o sotaque. Não. É difícil. Tá ótimo. E isso é um lugar, assim, a livraria da Alameda sou suspeita para falar porque é muito legal, mas essa livraria, Outras Palavras, é uma livraria super interessante, num lugar ótimo de Ouro Preto, não é mesmo? Nossa, ela é muito bonita. Ela é muito bonita. Muito bonita. Eu também acho. Eu até comprei atrás de mim aqui esse cartaz aqui, é um tipo poema do Guilherme Mansur, que foi o companheiro da dona da livraria. Comprei lá, pus aqui especial para nossa livinha hoje, sabendo que o seu lançamento ia ser lá. O Guilherme foi uma pessoa fantástica, né? Ele era super boa. E a Marúzia também, que hoje está à frente da livraria, a Marúzia, quando eu falei para ela, para esse lançamento desse livro aqui, ela adorou a ideia. Vamos fazer, então vamos fazer no dia 6. E por que dia 6 de julho? Porque é antivéspera do aniversário de Ouro Preto. Vai dar no sábado. Ouro Preto faz aniversário dia 8. Então, ela tentou achar um momento em que, além de ter mais visitantes, ia ser importante também para a cidade. Você toca, né, Maurício? Você vai tocar no lançamento? Não, faz tempo que eu não toco. É porque não dá, Joana, você ficar sendo instrumentista e trabalhar com as teorias, né? Eu me voltei mais para a musicologia mesmo. E é um trabalho acadêmico que em muitos momentos eu quero fugir. Mas porque... É um trabalho muito bem feito e é uma biografia que faltava assim nessa área de música, porque muitas vezes o Souza Lima foi um pouco esquecido, né? Mesmo tendo uma atuação tão importante, não tinha uma biografia assim que estudasse ele e a obra dele. Eu achei muito, muito legal, Maurício. A gente tem o maior orgulho de ter feito na Alameda. No início, eu até achei... Ele era muito amigo de Villa-Lobos, como eu já disse para vocês. Eu achei que Villa-Lobos ofuscou o Souza Lima, quando eu estava conversando com o filho do Souza Lima em Piracicaba. E não foi isso, não foi isso. Ele escolheu um caminho, Villa-Lobos escolheu outro caminho, e foram grandes parceiros. Eu acho que ele foi esquecido mesmo, né? O fundador da OSESP, que hoje, se não é a melhor, é uma das melhores orquestras do Brasil. E Souza Lima foi esquecido, ele fundou a OSESP e a Sinfônica Municipal de São Paulo. Então, só isso, né? Só isso. Pois é. Tão importante. Exatamente. Então, achei que valeu a pena, foi bom. Não, valeu, e a gente tem um orgulho desse livro. A Alameda adora publicar livros musicais. A gente sempre está metido em livros que analisem a música, que falem da música brasileira. É um gosto nosso muito peculiar pela história da música no Brasil. Então, você está de super...
Tá de super parabéns pelo livro. A gente tem um orgulho imenso de ter ele no nosso catálogo. E eu te desejo o maior sucesso nos 2 lançamentos. Vai ser muito legal. Muito obrigado. Aqui você não vem, né? Não, para Ouro Preto não, mas aqui em São Paulo vou estar aqui. Então tá bom. E eu Tá vou estar bom. aí. Então vamos se ver. Então, Tá queria bom. agradecer a participação do Maurício no Saco de Gatos, mandar um beijo para todos e até a próxima semana, gente. Obrigado e tchau. Muito obrigado. Tchau.